Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo em um horário diferente. Espero que estejam todos bem e se cuidando na medida do possível. Então, começando mais uma aula, hoje nós vamos falar sobre pontos notáveis e áreas de triângulos. Então, para começar, vamos falar sobre os pontos notáveis do triângulo. Como a gente tinha visto na aula anterior, nós vimos algumas divisões entre os triângulos, né, que nós chamamos de sevianas, e a partir dessas sevianas que nós vamos encontrar determinados pontos notáveis. Vale ressaltar que não necessariamente essa divisão para formar o ponto notável precisa ser uma seviana, e aí eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Então, os pontos notáveis, eles, para cada segmento que produz uma certa divisão do triângulo, como eu comentei, e junto com os seus prolongamentos, essas intersecções, então, como eu tinha comentado sobre a seviana, ela parte de um vértice e ele intercepta todo o triângulo até o ponto médio do seu lado oposto. E não necessariamente a seviana, né? Mas essas intersecções, então, elas resultam num ponto e vai ficar mais claro daqui para frente. Então, isso é o chamado de ponto notável e de acordo com essas propriedades, né? Então, não necessariamente a mediatriz pode ser considerada uma seviana, visto que a seviana, como eu havia comentado, ela parte do vértice ao segmento de reta ao lado oposto. E acho que vai ficar um pouco difícil de visualizar agora, mas assim que eu mostrar os exemplos, acho que vai ficar mais claro. Então, sabemos que a seviana de um triângulo é a altura bissetriz e mediana, e não necessariamente a mediatriz ela pode ser considerada como uma seviana, porque nem sempre ela parte do vértice, né, do ponto do vértice. Então, nós temos 4 principais pontos notáveis, que são baricentro, incentro, circuncentro e ortocentro. Muito bem, então vamos começar agora com baricentro. E o baricentro é o ponto de encontro das 3 medianas de um triângulo. Vale lembrar que a mediana ela é o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado oposto. Então, vejam bem. Aqui tem um triângulo qualquer que eu chamei de ABC, e aqui, ó, agora dá para ver meu cursor. Aqui, ó, ABC, e aqui eu já tracei os pontos médios referentes a cada segmento de reta ou lado do triângulo. Então, nesse caso, o ponto D, aqui, ó, ele significa que é o ponto médio do lado AB, assim como o ponto médio E está para o lado BC e o ponto médio F está referente ao lado AC. Eu acho que está um pouquinho difícil de enxergar as letras, mas aqui, ó, esse daqui é o ponto A, esse daqui em cima é o ponto B e esse daqui no cantinho é o ponto C. Muito bem, então aqui eu tracei a mediana referente ao lado, ao vértice B, e o lado oposto a esse vértice é o lado AC. Então, o ponto médio fica aqui no ponto F, e a minha mediana, então, vai ser BF. Então, aqui, ó, eu tracei as outras medianas de cada um dos lados. Então, deixa eu pegar a caneta aqui, só um minutinho. Então, esse ponto aqui, ó, que intersecciona essas 3 medianas, vai ser, então, meu baricentro. Então, existe uma propriedade relacionada ao baricentro que diz assim, que a mediana AG, essa aqui, ela vai ser o dobro de... Ixi, eu coloquei GM. Pronto. Resolvido. Vai ser o dobro desse segmento de reta aqui, GM. Por quê? Ela fica, na verdade, a 2/3 dessa mediana toda, né? Pensando que, por exemplo, se a gente dividisse esse segmento de reta em 3 partes, então 2 delas
significa que é o valor de AG, então que é essa fração maior, acho que dá para perceber. Eu fiz uma reta bem feinha aqui, peço desculpas, inclusive. Mas é isso, então, gente. Então, aqui, ó, por exemplo, aqui é o nosso x. Então, a g vai valer 2x. Certinho? Ah, e mais uma coisa, o baricentro, ele se encontra no centro da gravidade do triângulo. Ou seja, se a gente deixasse o triângulo suspenso exatamente no ponto G, que é o baricentro, então ele significa que vai se permanecer em equilíbrio. Então, isso significa que esse é o centro de massa dele. Tudo bem até aqui? Então, vamos para o próximo. O nosso próximo, então, é o incentro. O incentro é o ponto de encontro das três bissetrizes internas de um triângulo. E lembrando que a bissetriz, aqui como está mostrando na nossa nuvenzinha, bissetriz é o segmento de reta que divide o ângulo interno do vértice do triângulo em dois ângulos congruentes. Nossa, não entendi nada. Vamos relembrar. Então, tem aqui. Aqui nós temos nosso triângulo qualquer, que eu também chamei de ABC. E aqui eu tracei a nossa bissetriz. Lembrando da aula anterior, a bissetriz é o segmento de reta que intercepta o vértice até o lado oposto, só que a condição de quando existe essa intersecção do ponto médio, ela, aliás, não necessariamente é no ponto médio, mas, voltando, perdão, gente, acabei me distraindo. Então, a condição é que, então, ele divida esse ângulo aqui, ó, o ângulo A, em dois ângulos congruentes, então, dois ângulos iguais, com a mesma medida. Então, nós temos o ângulo, por exemplo, como aqui no desenho, né? A gente tem o ângulo BAC, que a gente escreve dessa forma, BAC, e significa toda essa extensão aqui, ó, BAC. E quando existe essa intersecção, perdão, essa interceptação do ângulo, então vai ser dividido em dois ângulos iguais, como aqui eu mostrei. Então, traçando referente a cada lado, né, em relação a cada vértice ao seu lado oposto, então nós temos aqui essas três bissetrizes. E aí, o ponto também, da mesma forma, o ponto que nós encontramos aqui em seu centro vai ser a nossa bissetriz, que e esse pontinho aqui, desculpa, gente, eu esqueci de colocar a letra aqui, simboliza o nosso incentro. Muito bem. E tem mais uma condição, inclusive, que eu acabei não comentando ainda. O incentro, que é esse ponto que a gente encontrou, que é o encontro das três bissetrizes, ela também é o centro da circunferência que está inscrita ao triângulo. Então, aqui, tá a letrinha aqui depois. Enfim, como havia comentado, né? Então, esse vai ser o centro da nossa circunferência que está inscrita, ou seja, está dentro do nosso triângulo. Aqui, ó. O centro é o centro da circunferência inscrita no triângulo. E existe um certo teorema para bissetriz, que significa, quando a gente traça a bissetriz interna de um triângulo, ela divide o lado oposto ao segmento, o lado oposto ao seu vértice, né? Por exemplo, se a gente tomar como base o vértice B, então, o lado oposto, o AC, vai dividir em dois segmentos, que seria o AD. Desculpa o péssimo desenho aqui no celular, no computador pelo mouse, não é muito fácil. Mas enfim, então vai ser dividido em dois segmentos aos seus lados adjacentes. Então, perdão, esses segmentos que foram divididos, eles vão ser proporcionais aos seus lados adjacentes. Ou seja, existe uma relação de proporção entre esse segmento de reta aqui que eu desenhei de uma forma bem ruinzinha,
E vai ser proporcional ao seu lado adjacente do ângulo, né? Então, vai ser relacionado a esse lado aqui, ó. Nossa, tá tudo torto aqui. Ele vai ser proporcional, esse lado aqui vai ser proporcional a esse, assim como esse daqui vai ser proporcional a esse. Então, ó, vamos supor, vamos chamar aqui de x, de A, aqui de B, que seria toda essa extensão do lado BC, e Y aqui. Vou chamar esse lado aqui de DC de Y. Então, isso significa que eles vão ter uma mesma proporção. O que isso significa? Se a gente formar uma razão entre o lado A por x e B por y, significa que quando a gente dividir eles vão ter o mesmo valor, porque eles têm uma razão de proporção. Então, da mesma forma que se você pegasse um valor do lado, por exemplo, do lado y e multiplicar por essa razão, então ela vai dar o mesmo valor para B, o mesmo valor de B. Assim como se você multiplicar o valor de x por essa proporção, também você vai encontrar o valor de A. E a razão entre essas duas medidas, né, tanto do lado A para o x, quanto para o B para o y, vai ter o mesmo valor. Espero que eu não esteja falando muito rápido. Dando continuidade, então, agora vamos para o circuncentro. O circuncentro é o ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo. Lembrando que mediatriz é a reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento de reta. Então, nós temos aqui um triângulo qualquer também, que eu denominei como DEF. Nossa. Esse é o meu triângulo. E a reta perpendicular que passa pelo ponto médio do segmento. E aí, como eu tinha comentado, por que a mediatriz não necessariamente é uma seviana? Se vocês notarem aqui, ó, eu tracei a reta perpendicular ao lado que eu determinei, né, do segmento de reta. Por exemplo, nós temos aqui esse lado DF, né, que está, inclusive, a sua perpendicular. Se vocês notarem, a reta perpendicular ela está passando pelo ponto médio desse segmento de reta DF. Entretanto, ela não está partindo de um vértice, ela está simplesmente interceptando todo o triângulo. Então, não necessariamente a mediatriz pode ser considerada como uma seviana, justamente porque ela não está passando por esse vértice. Então, traçando as outras mediatrizes referentes aos outros lados do triângulo, nós temos essa seguinte imagem. Então, aqui a gente tem a mediatriz que intercepta o lado DE, assim como DF e EF. Acho que, não sei se dá para enxergar muito bem a letrinha, tá um pouco claro. Mas enfim, então quando a gente tem um encontro, né, dessas três mediatrizes, vai ser esse pontinho aqui. Vale ressaltar que como são retas perpendiculares, existe a formação do ângulo de 90 graus aqui, assim como aqui e aqui. E mais uma coisa, esse ponto que a gente chama de ponto C, ele também vai ser o centro de uma circunferência circunscrita a esse triângulo. Eu coloquei um Czinho ali também. Enfim, aqui ó, a gente tem a circunferência circunscrita a esse triângulo e isso significa que essa circunferência está do lado de fora, né, desse triângulo. Então, o circuncentro é o centro da circunferência circunscrita
ao triângulo. A gente vai ter o encontro das três mediatrizes, esse pontinho é o circuncentro, e também esse circuncentro, ele vai ser o centro da circunferência. Muito bem. Então, nosso quarto e último ponto notável principal é o ortocentro, e que diz que é o ponto de encontro das três retas suportes das alturas de um triângulo. Então, a gente tem aqui esse triângulo também que eu chamei de ABC, e aqui eu já tracei a minha reta, que seria referente à altura ao lado AC. Então, como nós vimos também na aula anterior, a altura ela está partindo de um vértice, que é aqui que eu chamei aqui, ó, do ponto B, desse vértice, e vai interceptar ao lado oposto a ele, que seria AC, e perpendicular também a esse segmento de reta, a esse lado. Por isso que ela está nessa configuração. Então, isso aqui, ó, vai ser a nossa... Ixi, já ficou todo torto. Vai ser aqui, ó. Vamos ver se eu consigo desenhar bem em cima. É, é. Isso aqui, ó. Esse segmento de reta é o que a gente chama de altura. E traçando, então, as outras alturas referentes aos outros lados, que é essa reta aqui e essa reta aqui. Lembrando que também, como é uma reta perpendicular, ela forma um ângulo reto, assim como aqui, e assim como aqui. Então, o ponto de encontro entre essas três alturas, a gente chama de ortocentro, que a gente simboliza por O. Tranquilinho até aqui, espero que não tenha falado tão rápido assim, já comentei isso, mas às vezes eu acabo me empolgando. Então, gente, dando continuidade aqui, só tem mais duas coisinhas para falar sobre os pontos notáveis, duas observações. Aqui eu desenhei um triângulo isósceles. Eu já estou falando, já acabei adiantando para vocês que ele é o triângulo isósceles, mas não necessariamente que seja, até que tem algumas simbologias, né, que demonstrem isso. Então, aqui, ó, eu tracei esses dois risquinhos aqui, então isso significa que tanto o lado JK, assim como o lado JM, possuem a mesma medida, porque, assim como eu desenhei, são iguais, né? Então, possuem o mesmo valor. E aqui eu já desenhei o ponto médio, né, desse lado aqui do triângulo KM, que é o meu ponto N. Então, lembrando que o ponto médio, ele vai interceptar bem ao meio desse segmento de reta, então é isso que delimita, isso que define o ponto médio. Então, aqui eu tracei uma reta a partir do vértice J até o seu lado oposto, né, então o lado KM. Então, ela também está interceptando bem no ponto médio. Então, assim como a gente tinha visto em outras propriedades dessas divisões do triângulo, então a gente aqui encontra uma altura. Mas, nossa, tem aqui. Enfim, ó. Esse é o ângulo reto aqui. E que isso significa que essa reta aí ela é perpendicular também em relação ao lado KM. Bom, mas o triângulo isósceles possui uma propriedade bastante particular, que, assim como a sua altura, quando a gente traça esse segmento de reta que passa pelo ponto médio, vai coincidir também com a bissetriz, e também com a mediatriz. Por quê? Aqui a gente intercepta, quando a gente intercepta esse ângulo aqui, também nós vamos ter dois ângulos iguais, perdão. E isso define então a bissetriz, né, que vai ser essa divisão aí do ângulo em dois lados, em dois ângulos iguais. Assim como a mediatriz, que também vai interceptar bem ao meio
bem ao meio do ponto médio em relação ao lado, né? Que também acaba passando pelo vértice. Acabei adiantando aqui, então, como eu coloquei, em um triângulo isósceles, a mediana, a bissetriz, mediatriz e a altura se coincidem no mesmo lugar, que é esse segmento aqui, ó. Ficou meio tortinho, mas aqui vale a intenção. Pois bem, então existe também uma outra propriedade relacionada ao triângulo equilátero, em que os três pontos notáveis eles também se coincidem no mesmo ponto, porque eles ficam também sobrepostos. Então aqui eu já tracei esse triângulo com seus respectivos pontos médios relacionados a cada lado, né? Então o ponto S, ponto médio S está referente ao lado QO, assim como o ponto R ao lado OP, assim como o ponto médio T, que é referente ao lado QP. Então, eu tracei aqui já as suas bissetrizes, mediatrizes, enfim, que como se a gente traçar essas sevianas e também a própria mediatriz, elas também vão se encontrar nesse mesmo lugar. Então, justamente, inclusive, porque o triângulo equilátero ele possui os três lados iguais. Esqueci de colocar aqui. Esse tracinho aqui significa, então, que são os três lados iguais. Muito bem, então a gente encontra aqui esse ponto aqui, e vai ser o ponto em comum para incentro, para ortocentro, para baricentro e incentro também. Todos vão se encontrar nesse lugarzinho, nesse mesmo ponto. Então, em triângulo equilátero, os pontos notáveis se coincidem no mesmo ponto, ficam sobrepostos a ele. Ai, ai. Muito bem. Então, agora vamos falar sobre áreas de triângulo. As áreas do triângulo, elas podem ser calculadas de diversas maneiras. Aliás, não de diversas, mas existem outras maneiras, além do que é comumente conhecida, que ela é a base vezes altura, dividido por 2. Não sei se você já tinham visto alguma coisa nesse sentido. Infelizmente, pela questão do tempo, pela limitação do tempo, eu não vou conseguir demonstrar como a dedução do cálculo, mas vou trazer aí, então, as principais formas, então, de calcular, de acordo também com as informações que estão nesses triângulos. Então, a primeira, que já está aqui no slide, é área em função dos lados e suas respectivas alturas. Então, a gente tem aqui um triângulo ABC. Aqui no tracejado já é a altura respectivo ao vértice A, ao lado oposto, BC. Então, aqui eu encontro o ponto D, né? Então, isso daqui... Isso aqui vai ser a nossa altura. E toda essa extensão aqui, BC, será a nossa base. Então, a fórmula vai ser área igual a base vezes a altura dividido por 2. Agora, se a gente tiver, por exemplo, um triângulo dessa forma, desenhado dessa forma, não teria como a gente calcular dessa mesma... Ixi, já acabei dando spoiler. Não teria como calcular dessa mesma maneira, porque se vocês repararem, aqui, ó, ele forma um ângulo maior que 90 graus. Então, para isso, a gente tem que fazer uma projeção em relação à sua altura, e aí a gente consegue encontrar a altura definitivamente, ó. Aqui, ó, se a gente traçar uma reta aqui que seja perpendicular, não faz muito sentido, porque essa não é a altura verdadeira, né? Aqui a gente tem um triângulo obtusângulo. Então, a gente traça uma projeção, ou seja, a gente prolonga esse lado aqui, FG, para o seu lado oposto, aqui, ó, essa reta aqui. Assim,
Pablo Picasso teria inveja, assim, da meu talento artístico. Mas, enfim, então a gente encontra a altura a partir dessa projeção aqui, ó, que a gente vai traçar perpendicularmente. Aqui vai formar um ângulo de 90 graus, então essa aqui vai ser a nossa altura. E a base vai ser essa aqui, somente essa aqui, porque a gente quer encontrar a área somente desse triângulo. Olha, não. Acho que dá para entender, né? Muito bem. Agora, a próxima forma de calcular a área é em função de dois lados e do seno do ângulo compreendido entre eles. Então, a gente tem esse ângulo aqui, o ângulo ABC. Aqui, ó, vou chamar aqui esse ângulo, vou utilizar esse ângulo aqui, vou chamá-lo de alfa. E o lado compreendido a esse ângulo do ponto B, do vértice B, é o lado AB e o lado BC. Então, aqui eu vou chamá-lo de C. Ops. Vou chamar esse lado aqui de Czinho, porque ele está oposto ao ângulo C, e esse lado BC eu vou chamar de Azinho, porque está oposto ao ângulo A, vértice A. Então, a fórmula para a gente encontrar a área com essas informações será a área igual a você Azinho vezes Czinho vezes seno do ângulo alfa dividido por 2. Agora, a nossa próxima forma de calcular a área é em função de todos os lados. Então, a gente tem esse triângulo ABC, e eu também já vou colocar aqui as medidas, entre aspas, desses lados, né? Então, aqui Azinho, porque está referente ao vértice A, Czinho e Bzinho. Para quem não sabe, o perímetro ele é a soma de todos os lados. Então, o semiperímetro de um triângulo, isso é uma fórmula, se dá por Pzinho, que a gente representa por P minúsculo. Então, vai ser a soma desses lados dividido por 2. Semiperímetro, metade, então, é a soma de todos esses lados dividido por 2. Aqui, ó, semiperímetro. Dessa forma, a fórmula da área, então, vai ser o semiperímetro dentro da raiz, né? Vezes o valor do semiperímetro menos o valor do lado BC, então A, assim como o semiperímetro menos Bzinho, semiperímetro menos Czinho, e tudo isso multiplicado, né, pelo semiperímetro, e isso tudo dentro da raiz. Então, nossa quarta forma de calcular a área é em função dos lados e raio da circunferência inscrita, lembrando que a circunferência inscrita ao triângulo é quando ela está dentro desse triângulo, e lembrando também, assim, eu acho que eu comentei na aula anterior, que o raio da circunferência inscrita nós chamamos de apótema, né? E a gente geralmente simboliza essa apótema como Rzinho. Desculpa, eu acabei dando spoiler de novo. Muito bem, então aqui eu já coloquei todo o desenho. Aqui a gente tem o triângulo ABC. Nós temos aqui essa circunferência inscrita com essa aqui. O ponto é o centro, é o centro dessa circunferência. Esse pontinho aqui é o centro da circunferência. E aqui eu tracei a apótema. E a apótema, ela é perpendicular ao lado oposto
desse ponto, né? Então, eu tracei aqui já. Então, a apótema vai ser esse Rzinho aqui. E a área, então, vai ser calculada pelo semiperímetro que nós vimos a fórmula no slide anterior, vezes esse raio, ou a apótema. Dependendo de como o exercício está falando, mas são a mesma coisa. Lembrando que a apótema dá esse nome porque ela está referente ao triângulo, né? Então, é a apótema do triângulo, que também é o raio da circunferência. Acho que agora ficou um pouco mais claro. E nossa quinta e última área de triângulo é em função dos lados e do raio da circunferência circunscrita. Assim como nós vimos há pouco tempo, a circunferência circunscrita é um triângulo, significa então que essa circunferência está pelo lado de fora do triângulo. Então, nós temos aqui esse desenho, nós temos o triângulo ABC e nós temos aqui a nossa circunferência circunscrita ao triângulo. Nós temos aqui o ponto O, que significa o centro dessa circunferência, e eu já tracei o raio dela, há um ponto qualquer, que eu chamei aqui de W, e a gente simboliza esse raio como Rzão. Tá mais ou menos esse R aí. Mas então a nossa fórmula será ABC, os lados do triângulo, A, B, C. Então, será A vezes B vezes C dividido por 4R, que R é a raio da circunferência. Bom, gente, eu acho que consegui contemplar os pontos que eu gostaria de contemplar nessa aula. Peço desculpas se eu falei muito rápido, às vezes acabo me empolgando. Mas, no geral, acho que é isso. Se tiverem alguma dúvida, entre em contato comigo no WhatsApp. Estou devendo para vocês o vídeo dos exercícios, mas irei disponibilizá-los em breve. E vejo vocês também na monitoria. E acho que é isso, gente. Muito obrigada por quem me assistiu até aqui. E peço desculpas mais uma vez se falei muito rápido, se acabei enrolando, se acabou não ficando muito claro. Então é isso, gente. Até a próxima.